Essas duas aí estão na boca do povo, hein? Mas qual que é melhor? TRXF11 ou BRCO11? Então, gente, eu tô na tela do meu computador aqui já, né? Tô com dois fundos imobiliários abertos aqui, o TRXF11 e o BRCO11. Ambos foram muito bem recomendados no mês de setembro, né? E vamos estar dando uma olhada em por que eles foram tão bem recomendados, o que eles têm de especial e coisas desse tipo. E para estar ajudando com a minha análise aqui, eu estou usando o site Fundos Explorer, um site gratuito, muito bacana, né, que vocês podem estar utilizando e analisando rapidamente o fundo imobiliário que vocês querem. Então, gente, a primeira coisa, antes de olhar um fundo imobiliário, é entender o que o gestor do fundo está querendo quando ele, né, com o fundo imobiliário. Então, em que ele vai investir, né, e qual que é a ideia por trás dos investimentos que ele realiza, né, os prédios que ele compra, etc. Então, na descrição aqui a gente consegue ter uma ideia sobre isso. Ó, o TRXF11 ele está voltado ao setor de varejo, conforme descrito aqui. Então, eles têm uma diversificação uma grande diversificação de ativos. Tá vendo? Então, ele vai comprar vários prédios, né? Essa é a ideia por trás da diversificação aqui. E vai estar gerindo esses prédios para poder estar alugando, principalmente para o setor de varejo, conforme está escrito. Beleza? A gente pode dar uma olhada aqui, ó, eles falam, né? A gente tem edifícios, empreendimentos corporativos, comerciais, industriais, varejistas ou logísticos, né? Então, eles têm uma ideia de estar alugando futuramente para empresas maiores de varejo, principalmente, para poder estar trabalhando nesses prédios que eles alugaram, né? Como locatários, etc. Enfim, se a gente descer um pouco mais aqui, a gente vai estar analisando alguns dados importantes. Primeiro aqui é a variação, né, do preço do TRXF11. Não vamos se ater muito a isso aqui, porque a gente está preocupado no longo prazo, está preocupado principalmente com os dividendos aqui, tá? Quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente tem que ter em mente os dividendos sempre. Por quê? O fundo imobiliário ele é focado para isso. Tanto ele é focado para isso que existe, né, quando você vai vender um fundo imobiliário, uma taxa em cima do lucro que você adquiriu com compra e venda. O intuito dos fundos imobiliários é prestar esse dividendo mensal mesmo, né? O swing trade não faz tanto sentido porque você já vai perdendo, né, uma parte do seu lucro aí, né, por causa dessa taxa que é cobrada na compra na venda, né, dos fundos imobiliários. Enfim, então vamos dar uma analisada aqui diretamente no dividend yield do TRXF11, tá? Aqui a gente tem a política do fundo e aqui a gente tem o dividend yield. Isso aqui mostra quantos centavos de real que o fundo pagou por cota nos meses subsequentes. Então, ó, uma coisa interessante de cara, a gente tem todos os meses eles pagaram. Então é um fundo assim previsível, digamos assim, né? Eles têm mantido uma taxa aqui de 70 centavos por cota. Isso é muito bacana. Então a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, em 12 meses, em relação do valor da cota atual, eles pagaram 8% em 12 meses só de dividend yield. Então, muito interessante esse valor aqui. Se a gente for descer um pouco mais, a gente consegue ver esse gráfico aqui que mostra em porcentagem. E aí não importa, né, a quantidade de centavos aqui. Então, por exemplo, notem aqui em cima que 70 centavos se manteve constante, né, nesses meses aqui. Mas aqui embaixo tem uma variação do dividend yield. Por que isso aqui acontece? Bem, o dividend yield está aumentando. Então significa que o preço da ação foi caindo, porque aí 70 centavos representou mais porcentagem no preço atual da ação. Então, mesmo percebendo essa variação de preço, aí a gente consegue ver que o dividend yield dele se mantém bem estável, né? A gente consegue manter uma regularidade, uma previsibilidade, né, de quanto que a empresa vai pagar mais ou menos. E isso é muito bom quando a gente está falando de fundo imobiliário, beleza? Então aqui embaixo a gente também tem uma comparação, a simulação, né, desse fundo em relação à poupança. A gente pode notar por aqui que a gente teria um ganho bacana, né, no fundo comparado à poupança. Aqui o valor dele ao longo do tempo, como é que variou, né? Então variou assim pouco. O fundo também ele é bem estável nesse sentido. E aqui está uma parte muito importante para quem investe em fundo imobiliário, beleza? Essa parte aqui mostra onde estão os prédios que o fundo imobiliário tem, se ele tiver prédios. Aqui no caso, eles têm 44 prédios atualmente e eles são divididos em 11 estados diferentes. Então, se a gente analisar, por exemplo, esse gráfico de pizza aqui, ó, a gente consegue ver claramente onde esse fundo imobiliário tem mais área
para ser alugada em São Paulo, né? Olha cá, ele tem esse valor aí, 138 mil, né, metros quadrados para serem alugados. Beleza? Então muito bacana isso aqui. A gente consegue ter uma ideia de como é que está dividido, onde o fundo imobiliário mais aluga, né, onde ele tem mais área. E aí a gente consegue ver aqui embaixo também quais lojas, né, quais são as lojas que estão alugando aqueles espaços, né, do fundo imobiliário. Então a gente tem aqui a Camil, que aluga ele, a Pão de Açúcar, né, que a loja Extra também aluga bastante. Então a gente tem todas as áreas aqui deles que são alugadas, né, são 44, então são bastante. Aqui embaixo a gente vai ver também a vacância do TRXF11. Então perceba que hoje eles estão alugando todos os 44 lotes que eles têm disponíveis. Isso aqui é muito importante, né, porque são as pessoas que alugam, né, são as lojas que alugam, que vão dar o dinheiro para eles pagarem os dividendos. Então se eles mantêm essa constância aqui, né, a gente pode ter certeza de que eles vão manter, né, previsível o valor que eles vão pagar de dividendo, beleza? E aqui embaixo ainda tem alguns avisos que eles representam os cotistas, né? Geralmente esses avisos aqui são para informar quanto que vai ser pago de dividendo e coisas desse tipo, beleza? Então, enfim, fundos, né, que são bons, que tem bons gestores como esse aqui, eles geralmente também tem um website que eu vou estar mostrando aqui para vocês do lado aqui, ó, trxf11.com.br. Então aqui eles vão indicar muito melhor sobre no que eles acreditam, né, como eles diversificam o patrimônio e coisas desse tipo, né. Aqui mostram os relatórios mensais que o fundo teve, etc, né, e aqui também alguns valores que eles possuem. Então, né, eu aconselho qualquer pessoa que queira investir diretamente nesse fundo aqui que esteja entrando no site deles e dando uma analisada, né, vendo se faz sentido na sua estratégia atual de investimento, tá? Então, assim, um ponto muito positivo para esse TRXF11, né, que foi mostrado ali, é a quantidade de ativos que eles têm. Eles têm 44 prédios. Isso aqui não é pouca coisa, tá? Eles, tipo assim, mesmo se eles perderem, digamos, né, um dos prédios parar de ser alugado, eles ainda vão ter 43. Então isso aqui dá uma estabilidade gigantesca, né, no pagamento de dividendos que eles dão hoje. Então é bom levar isso em conta. E provavelmente as empresas que recomendaram esse fundo estavam pensando exatamente nisso, beleza? Então, né, aqui vocês vão ter mais informações sobre esse fundo especialmente, beleza? Então eu vou para o outro aqui agora. Então, dando sequência aqui, a gente tem o fundo BRCO11. Tá? E a primeira coisa que chama atenção sobre esse fundo imobiliário aqui é o patrimônio líquido dele. Ele tem 1,6 bilhões, né, de patrimônio líquido. Então isso aqui dá mais um pouco de poder de compra para ele, né, caso exista algum, né, no caso algum prédio que esteja vinculado às estratégias dele de investimento, ele pode estar adquirindo mais facilmente, digamos assim, tá? Isso também indica que os prédios que eles têm, né, os galpões, no caso aqui a gente vai ver agora há pouco, que eles são mais caros, né, eles têm maior valor agregado. Então se a gente descer um pouco aqui na descrição, conforme eu tinha dito agora, né, eles investem principalmente em galpões comerciais. Então eles compram um galpão e fazem o aluguel desse galpão para as lojas, né, para os comércios que queiram estar utilizando, beleza? Essa é a principal, né, lógica aqui, estratégia por trás dos investimentos deles. E aí descendo mais um pouco aqui, a gente chega também ao valor dele, o valor da ação, né, o valor da cotação do ticket dele, né. Novamente, isso aqui não importa muito para nós. A gente vai estar mais preocupado com o dividend yield, por assim dizer, né? A gente quer saber se ele é previsível, se ele tem um dividend yield interessante, beleza? Então, descendo mais um pouco aqui as informações, né? Se a gente der sequência aqui, a gente chega no dividend yield dele. Olha só, isso aqui é muito impressionante, porque mesmo que não seja um dividend yield tão expressivo, né? Aqui foi só 6,47% em 12 meses em relação ao valor atual, mas ele é bem estável, né? Então você tem uma ideia forte do que você vai receber no mês que vem. Provavelmente aqui, né, por exemplo, ele manteve diferença só de 2 centavos entre os dividendos que ele deu. E se a gente descer aqui, a gente vai perceber também que como o valor
da cota não variou muito, né, o dividend yield se mantém numa porcentagem, né, mais ou menos 0,5, 0,45 e assim sucessivamente, 0,56, né, nesse mês de agosto agora. E assim, geralmente, isso aqui você quer previsibilidade. Então, geralmente, se um fundo imobiliário está se comportando dessa forma aqui, pagando 0,5, né, que não é um valor ruim, mas não é um valor muito interessante, né, tem alguns que pagam até 0,8, dependendo. Mas é provável que, dependendo da sua estratégia de investimento, esse fundo aqui vai ser até melhor que o que paga 0,8. E por que eu estou falando isso? Bem, porque você quer previsibilidade. Então, se o seu fundo que paga 0,8 ele paga 0,4 no outro mês, você não vai querer estar entrando nele. Você não sabe mais ou menos quanto você vai estar ganhando por mês. Ele é muito mais imprevisível. Então, esse aqui tem mostrado uma boa taxa, né? Uma taxa bem, né, que você consegue prever facilmente. E aqui ele teve uma desvalorização em relação à poupança, mas eu já vou mostrar por quê. Isso aqui se deve principalmente a essa queda que ele teve aqui de valor. Olha só, em julho ele estava valendo o valor e em setembro ele já estava valendo muito, muito menos. Isso aqui aconteceu por causa de o fundo imobiliário, ele, né, dividiu as cotas dele. Então, uma pessoa que tinha uma cota só, a cota dele valia R$1.000, né, R$1.200. Então ela foi dividida aí, então uma cota passou a ser 10 cotas e cada cota ficou bem mais barata. Isso aí o fundo geralmente faz para tornar mais acessível, né, se desmembrar melhor e ficar mais, digamos, dividido entre as pessoas que têm o fundo, né, existirem mais pessoas que possam comprar o fundo imobiliário também. Então aqui provavelmente foi uma divisão de cada cota foi dividida em 10, né, ou 12 cotas aproximadamente, para dar essa variação de preço aqui, beleza? E aí na sequência aqui a gente chega nos ativos do BRCO11. Novamente, esse fundo aqui é de tijolos e ele tem 10 ativos, né, 10 galpões no caso desse ativo, desse fundo imobiliário, divididos entre 5 estados brasileiros. E aí novamente São Paulo, né, é a maior área dele, ó, 232 mil metros quadrados, né? Então uma área bem grande, né? Galpões muito grandes que eles possuem. Aqui embaixo novamente a gente vai ter as empresas que alugam, né, os galpões. Então existem aqui Ruby da Natura, BRF, enfim, várias empresas que fazem locação desses ativos. E aqui novamente a gente tem aquele gráfico, né, de ocupação física e vacância física. Então percebo que 94,1% ali dos imóveis, né, das vagas que existem ali estão sendo alugadas, né. E aí surgem duas outras barras aqui nesse gráfico, que é a ocupação financeira e a vacância financeira, tá? Essa ocupação financeira representa qual a porcentagem da ocupação física que está sendo paga, por assim dizer. Então, por exemplo, se a gente tem aqui 94,1% dos lugares estão sendo alugados, esses 94,1% deles, 97,9% estão sendo pagos mesmo e 2,1% aqui, desculpa, não estão sendo pagos. Isso aqui vai, né, de acordo com o contrato que foi realizado entre as empresas, né, e o FI, digamos assim. Mas enfim, geralmente isso aqui representa 100%, né, igual nesse mês aqui. Geralmente 100% da ocupação física ela é paga, mas pode ser que não, como mostrado aqui, né? Mas então a gente tem 97,9% de ocupação financeira, beleza? E aí na sequência aqui temos alguns avisos também do BRCO11, né? Da mesma forma como no outro lá, tem muitos avisos aqui aos cotistas falando quanto dividendo que eles vão ganhar e coisas desse tipo, beleza? Aqui a gente tem o site da Bresco, né? Que é brescologistica.com.br. Fala também um pouco sobre o FI deles, BRCO11. E aqui atrás a gente tem imagem claramente, né, no que eles investem. Eles investem em galpões. Então, esse galpão aqui gigante, por exemplo, está, né, sendo utilizado por alguma empresa, né, que eles alugaram para poder tá adquirindo, né, os aluguéis, pagando os dividendos, por assim dizer. E novamente, se você deseja investir nesse fundo imobiliário, né, eu aconselho que você entre no site deles principalmente, né, e estejam verificando aqui o que eles falam, qual é a missão deles, o que eles
em que eles pensam quando eles vão investir, por assim dizer. Beleza? Novamente, esse fundo imobiliário aqui, ele tem bastante ativo, né, 10 ativos. Parece que não, mas é bastante coisa comparado aos outros fundos, né, que geralmente a média aí não é mais de 4, digamos assim. Essa quantidade maior de ativos acaba tornando o fundo imobiliário mais previsível, né? Igual a gente viu, eles pagam um valor que é muito, assim, bem previsível mesmo, né? A porcentagem que geralmente não varia muito de mês para mês. E aqui a gente consegue, dentro do site dele, já verificar as características do fundo imobiliário, né? Então, a gente tem aqui o público-alvo. Então, isso aqui é muito importante, o investidor que está querendo comprar esse fundo ler e entender, né, se faz sentido na carteira dele, se eles investem em coisas que o investidor acredita, né? Então aqui a gente tem a taxa de gestão, também são outros dados dos fundos imobiliários aí que são relevantes aos investidores, beleza? E aí provavelmente por causa dessa quantidade grande de ativos, dessa previsibilidade, né, desse tempo aí que esses dois fundos principalmente estão se mantendo estáveis no mercado, é que eles estão sendo recomendados por tantas empresas, né, recomendadoras de investimento. Mas e aí, gente, qual será que é o melhor aqui? Bem, isso aqui que eu vou dar é a minha opinião, tá? Não é sugestão de investimento de forma alguma. Na verdade, ambos os fundos são muito bons. Eu mostrei todos os pontos positivos deles, tá? O principal ponto que os dois têm em comum é a quantidade alta, né, de ativos que eles possuem. Então, eles conseguem manter um dividend yield bem estável ao longo do tempo, beleza? Mas na minha opinião, né, vocês podem usar também para argumentar, o TRXF11 ele ganha, né, por alguns motivos simples. O primeiro deles é que BRCO11 tem apenas 10 ativos. Eu digo apenas, mas é muito maior que a média, né? Só que o TRXF11 ele possui hoje mais de 40, né, ativos. Então isso aí dá uma estabilidade grande para ele. Se um só dos ativos dele foi impactado, a gente não perde no todo, beleza? Eu também acho a estratégia deles mais consistente, isso é minha visão, tá? E aí, né, que eles investem em prédios e coisas desse tipo, comerciais diretamente. O BRCO11 ele está mais voltado a galpões, né? É uma frente que vem crescendo, mas, né, de toda forma, isso aí o meu achismo diz que TRXF11 parece mais vinculado à minha estratégia, beleza? E uma última coisa é que TRXF11 ele tem um dividend yield pouco superior ao BRCO11, né? Quando a gente vê ele na média, pega a média de algum tempo, a gente vê que o aumento dele ele tem um pouquinho a mais, né? E isso aí representa muito no longo prazo, beleza? Então essa aí é a minha opinião. É claro que o BRCO11 a gente pode perceber lá que ele é bem estável ao longo do tempo, né? Talvez até mais que o TRXF11. Ele se manteve ali numa faixa quase travada, 2 centavos só de diferença de um mês para o outro, né? Mas por esses motivos que eu mostrei, eu acredito mais no TRXF11. Bem, gente, esse aí foi o final do vídeo. Espero que tenha ajudado de alguma forma, né, com a análise de fundos imobiliários. Deixa aí nos comentários qual que é o seu favorito desses dois, qual que você investe atualmente, por que você investe nele, beleza? Lembrando que ambas as opções são muito boas, não tem o certo e errado aqui, tá? Só aquela que se adequa mais à sua estratégia de investimentos, beleza? Agradeço pela sua inscrição e like no vídeo. Obrigado, até mais.